Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, dando início ao nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida, consagra a minha casa, a minha família, a minha esposa e filhos. Consagra o meu agir neste dia, Senhor. Que o meu agir seja inclinado todo ao Seu querer. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, bom dia. Como é bom a gente estar aqui, iniciando hoje um pouquinho mais cedo. A gente se organizando melhor aí para fazer o Lectio Divino, para que a gente possa estar também vivenciando a graça na nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao Catecismo, como nós vemos o SIC, o Catecismo da Igreja Católica, os ensinamentos, o depósito da fé. E hoje nós vamos entender por que tem o SIC, por que tem o Catecismo, por que o católico ele se ampara aqui no Catecismo, a importância do Catecismo e a importância da Igreja. Então, aqui para nós hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos estar falando sobre abstinência na preparação das festas litúrgicas, número 2043. Vamos lá? Para a gente começar. Então, no número 2043 vai nos dizer assim: o quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Então, para que a gente possa entender o significado da palavra abster-se, abstinência é o ato de privar alguma coisa, um alimento por razão da religião, por exemplo, que nos ensina durante ali a pesquisa, onde que significa a palavra abster-se, abstinência, é um ato de que você abster de alguma coisa por uma razão religiosa, um exemplo. Então, aqui está dizendo para nós que o quarto mandamento da igreja pede-nos que jejue e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. Determina os tempos de acene e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas, por exemplo, a quaresma, que nós temos lá na quarta-feira de cinza. Nós temos aqueles dias onde a igreja nos pede que façamos o jejum, e isso é muito importante para nós seguirmos este mover da igreja de Cristo. Por quê, irmãos? Porque esse aqui é um mandamento onde que está ali dentro da igreja, que determina a igreja. E para que a gente possa entender, a gente vai voltar um pouquinho aqui o artigo 3, número 2030. É em igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade, reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria, a Virgem Santíssima, discerne no testemunho autêntico daqueles que vivem e descobrem na tradição espiritual e na longa história dos santos que os precederam, e que a liturgia celebra o ritmo do santoral. Então, a igreja, coluna e sustentáculo, 2032, da verdade, está lá em Timóteo, capítulo 3, do verso 1 Timóteo 3,15. Então vamos lá, vamos pegar a palavra, 1 Timóteo 3,15, vamos lá, 1 Timóteo 3,15, vai nos dizer assim: estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, em seu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimamente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Olha só, irmão, a palavra de Deus, palavras do Senhor. É para que a igreja está presente, para que seja uma coluna de sustentáculo da verdade. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizer assim,
pessoa católica que foi atacado com palavras, onde que Jesus quer para a pessoa se converter, porque eles não conhecem o verdadeiro Jesus. Nós católicos não conhecemos o Jesus verdadeiro, que nós temos que se converter. Então, querido irmão, com essas palavras eu quero dizer para você, o teu católico, o teu Jesus verdadeiro, por Lutero que foi te apresentado, que é o Lutero apresenta o Jesus da prosperidade, né? Que tudo é prosperidade, que a gente tem que aonde é um mover assim, que é um mover meio esquisito, sabe, do povo que se diz cristão, mas não vive o cristianismo, porque Deus deixa a igreja para que seja um sustentáculo. Está aqui em Timóteo na palavra, eles falam sempre assim, onde está na palavra? Para o conhecimento do irmão protestante, a palavra de Deus foi escrita em que época, de que forma, onde que tirou essa palavra? Pesquisa. Vou te deixar essa pesquisa aí porque a gente precisa dar para as pessoas um questionamento, como Jesus fazia, para que elas procurem. De onde que foi, como que foi escrita a Bíblia? Como que foi escrito o Novo Testamento? Onde que estava esse sustentáculo da palavra antes dela ser escrita em 1400 e pouco? Foi escrita a primeira Bíblia em 1500, 1600. De que forma? Para conhecimento nós católicos, a igreja sempre manteve guardado no depósito da fé o mover de Deus. Então, o Novo Testamento foi escrito no ano de 87, foi debatido, né? Foi onde que foi levado pela Igreja de Cristo, para que a gente possa entender ali os apóstolos, a igreja, por isso que está aqui, ó, guardado aqui no depósito da fé, os ensinamentos de boca a boca, de cartas escritas à mão. Então, querido irmão, para um bom entendedor, a igreja que foi fundada após do ano de 1470 por Lutero, um mover, essa igreja foi fundada sem esse sustentáculo aqui, que está dizendo na palavra, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então a verdade de Jesus, como diz esse Jesus que você conhece, que nós não conhecemos, está aqui, ó, no sustentáculo da verdade, dentro da igreja. Por isso que existe a igreja, por isso que Cristo deixou a igreja, por isso que ele convidou os 12 apóstolos, por isso que ele teve o ensinamento, para que a gente possa voltar agora nesse ensinamento, querido irmão, onde que nós temos falando sobre o jejum hoje. Vamos largar esse assunto de lado, né? Porque com certeza nós vamos estar depois tendo esse sustentáculo da igreja, sempre aqui, ó, catecismo, aqui está o sustentáculo da igreja, ó. Aqui está o nosso sustento, aqui está dizendo com a palavra, nós estamos lendo a palavra junto com a igreja de Cristo, junto com os santos, junto com os apóstolos. Nós não estamos lendo a palavra junto com Lutero, junto com aonde que fundou essa igreja, né? Por exemplo, uma igrejinha que foi fundada aqui, ó, na minha cidade há pouco tempo, por um pastor que se diz pastor, né, que se diz evangélico, que se diz conhecedor de Jesus, mas conhece Jesus aqui na palavra, mas como que ele lê? A inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Mais engraçado que todas as igrejas evangélicas tem mais de 4.000 igrejas evangélicas, e o Espírito Santo não anda junto no mesmo lugar, né? Aqui numa igreja fala uma coisa, na outra fala outra, numa segue uma coisa, na outra segue outra. Para nossa graça, a Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos. Aqui no Brasil já tem igreja brasileira, a católica brasileira, não é a mesma católica apostólica romana, que a gente possa ter um bom entendimento. Católica apostólica romana é aquela igreja que foi ali onde que os apóstolos, Pedro fundou ali, onde que Paulo, onde que todos esses irmãos lutaram. Então, essa história cristã, a história da igreja, lá no depósito da fé, lá em Roma, com o Papa, lá dentro do depósito da fé, dentro dessa igreja que guarda o sustentáculo da fé. Por isso, meu irmão, que nós tenhamos a tradição junto para ler a palavra de Deus, antes nós temos a tradição. Por isso que nós fazemos assim. Por que eu estou ensinando tudo isso? Porque agora nós vamos chegar aqui, aonde que a igreja tem os mandamentos da igreja, e que nos pede esse mandamento, que nos assegura a preparação da Eucaristia. Vamos lá, por que Deus nos fala isso através da igreja, nos pede esse momento? Lá em 1 Coríntios, portanto, 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Querido irmão, por isso que nós temos aqui, nesse mandamento, onde nós estamos vendo hoje no Catecismo 2043, abster-se da carne, jejuar, é você ter esse momento de preparação para que você receba o corpo e o sangue de Jesus. Para que nós entendamos isso, querido irmão, nós vamos para outro mover agora.
que está dizendo aqui para a gente seguir o ensinamento de 1387. Vai nos dizer assim: a fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gesto, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade. Olha só, irmãos, então a nossa roupa, o nosso gesto traduz o respeito. Então, por isso, a roupa degotada, a mini saia, né? Então, assim, é um ato de respeito à Santa Eucaristia, a Jesus Eucarístico. A solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Então, como nós estamos vendo ali, a alegria para que Cristo se torne o nosso hóspede, a alegria litúrgica que nós estamos vendo, é que nós tenhamos um cuidado, uma preparação devida para este momento. E como que eu vou viver esse momento se preparando assim? É jejuando, fazendo conforme o mover que a igreja nos ensina, aqueles ensinamentos daquele momento, a preparação, a confissão, estar no estado de graça. E é preciso que eu viva esse momento. Voltando um pouquinho atrás sobre a solenidade, sobre esta alegria do momento de Cristo, lá no Catecismo, ele vai trazer para nós esse ensinamento, onde que ele vai nos dizer que o Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia, 1384. Em verdade eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em nós. João 6,53. Para responder este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será seu réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernimento do corpo, e come e bebe a própria condenação. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Querido irmão, a gente finalizando esse momento, como teve ensinamentos maravilhosos hoje para nós, para o depósito da nossa fé, para o discernimento da comunhão eucarística, a preparação para este momento, e logo depois aqui também, dando continuidade aqui no 2043, vai nos falar também do 5º mandamento, onde que nos pede para ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Nos fala do dízimo, né? Este momento aqui. É para quê? Para que a igreja seja mantida de pé. Acabei de ver um vídeo onde que um padre fala, para não vou citar o nome dele, mas ele nos fala da importância de que ele não incentiva festas e bebidas na igreja. Por quê? Naquelas festas para arrecadar, para se manter de pé. Porque ele acha que as famílias estão sendo destruídas por causa do álcool. E aí ele fala assim, que não há necessidade de ele erguer a estrutura igreja sem estar cuidando da estrutura familiar. E eu achei muito importante, até eu postei um vídeo ali no Face, né, onde que a gente pode estar ali degustando dessa verdade. E ele dá um exemplo nítido, e por isso, irmão, que a igreja depende de nós, do nosso dízimo, para sustentá-la. Aquele que fala assim, que não concorda com isso, que a bebida traz desavenças, chegou até o momento, irmão, de professar a tua fé, de devolver seu dízimo com amor, com carinho, porque a igreja precisa também, a energia, as situações que nós convivemos, né? Hoje tem as novidades, a tecnologia. Então, irmãos, vamos lá, vamos devolver o dízimo conforme aqui a igreja, o 5º mandamento nos pede, a devolução do dízimo, onde que nos pede também que nós sejamos fiéis, né? Ao 4º mandamento, aqui, em 2043, nos pede aqui, que é o 5º mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais. Então, com esse mover na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, diante da igreja de Cristo, diante dessa alegria litúrgica, a preparação adequada, que nós nos preparemos. Eu te convido a fazer esse momento agora. Coloca a mão no teu coração. Sabe, irmãos, uma das situações que eu vejo, como o meu irmãozinho foi atacado ontem, a melhor coisa é ter a paz no teu coração. Preparar-se para estar comungando Jesus vivo. Este é o meu corpo, João
E em João está nos dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Quem não come, não bebe do meu corpo não é digno de mim. Não bebe do meu sangue não é digno de mim. Que nós possamos entender que nós temos a Santa Eucaristia, o momento eucarístico na Santa Missa, a preparação, é uma alegria litúrgica para nós, é a alegria do coração receber Jesus Eucarístico. E nessa festa litúrgica, que é para nós estar diante do nosso Senhor, nós vivemos este momento de uma forma, de uma alegria do corpo e da alma, que recebe Jesus vivo, que recebe este amparo, a presença dele. Por isso, querido irmão, nós temos que guardar a nossa fé diante de Jesus. A consciência, a reconciliação, olhar para o Senhor e enxergar ali, em mim, os meus pecados, para que eu possa renunciar ao pecado. Se for pecado grave, a confissão. Se for pecado leve, durante a Santa Missa, faça a missa com preparação. Prepare-se. Uma hora antes não se alimente, não tome da água, para que nós possamos viver este momento único com Deus. A água ainda pode ser bebida, irmão. Mas eu falo assim, o alimento, cuide da abstinência do alimento. Coloque para Jesus o teu corpo, que o teu corpo não comanda a tua vida. Sabe, irmãos? E a abstinência, você fazer este jejum, é para dizer para mim e para você que nós dominamos o nosso corpo. É outra graça que temos no jejum. É outra graça que nós temos como nós fazemos a abstinência da carne, que nós comandamos o nosso corpo. Quantas pessoas sofrem por não conseguir comandar o corpo. Por isso, Senhor, neste momento, que todos nós tenhamos a graça de nos dominar o nosso eu, o nosso querer, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e que o nosso corpo, os nossos desejos carnais, sejam dominados por nós. Sabe, irmãos, quantas pessoas não conseguem largar de uma bebida e fala que a bebida a pessoa consegue controlar, mas não consegue ficar um lugar sem beber, não consegue ficar um lugar sem estar satisfazendo o seu corpo. Por isso, a importância do jejum, a importância da abstinência. Que o Espírito Santo de Deus traga para nós hoje um direcionamento nítido da nossa fé. Como é bom, Senhor, estar diante de Ti. Ilumina as famílias, abençoa, para que nós possamos comungá-lo dignamente, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço.